Galera, uma coisa é fato, o Boruto está extremamente poderoso, ele está em outro patamar. Quanto mais passa os capítulos de Boruto True Blue Vortex, ele fica, cara, em outro nível. E cara, tá muito poderoso. Tem Hiraishin, tem o Shiden, tem o seu Rasengan Uzuriko, tem o seu Karma, e ainda ele pode utilizar os poderes no Momoshiki se ele quiser. Lá na frente ele pode acabar aprendendo isso. Então ele está em outro patamar, ele está extremamente poderoso. Mas será que ele é forte o suficiente para derrotar a Akatsuki? É isso que a gente vai ver aqui hoje nesse vídeo. Se o Boruto consegue vencer a Akatsuki sozinho. Então já deixa aí nos comentários se você acha que ele é capaz de fazer um feito como esse, derrotar o Itachi, derrotar o Pain. Deixa aqui embaixo nos comentários e também deixe o seu like. E se você curte conteúdo de Boruto, pode se inscrever aqui na Central Nerd. Nós vamos trazer mais vídeos como esse para vocês. Então, sem mais enrolação, bora ver aqui se realmente o Boruto é capaz de fazer um feito tão insano que é derrotar a Akatsuki. E vamos para o seu primeiro oponente, um dos personagens mais fracos da Akatsuki. Vamos começar assim, que é o Hidan, que basicamente ele só tem um jutsu, que é o seu jutsu de imortalidade. E quando ele consegue fazer o seu ritual lá pro seu deus, que eu não consigo infelizmente pronunciar o nome, ele fica imortal e também qualquer dano que ele causar em si mesmo, naquele círculo que ele faz, causa no seu oponente. E mesmo que ele conseguisse fazer isso com o Boruto, dentro desse círculo, eu não acho que seus ataques conseguiriam matar o Boruto, já que agora ele é um Otsuki completo, ele é extremamente poderoso e ainda tem o Hiraishin. É só jogar uma Shuriken no Hidan e tirar ele do seu círculo, que o seu ritual não vai funcionar. E fora que o Boruto tem o Shiden, tem os seus Rasengas, as variações dele, porque Rasengan desaparece e o seu Rasengan Uzuriko, ele nem precisaria apelar para isso com o Hidan, pois ele é extremamente fraco. Então, ao meu ver, o Boruto agora na sua fase atual é mais do que capaz de humilhar e varrer o chão com a cara do Hidan. Se você concorda comigo, deixa aqui embaixo nos comentários. E vamos para o seu parceiro Kakuzu. Ele sim daria um pouco de trabalho para o Boruto, já que tem 5 corações e cada um deles tem um elemento diferente, do fogo, da terra, também do ar e do raio. Eles são extremamente chatos de se lidar, mas o Boruto tem um ataque extremamente poderoso, que é o seu Rasengan Uzuriko. E mesmo que o Kakuzu tenha seus 5 corações, o Rasengan Uzuriko basicamente vai fazer que o Kakuzu acaba morrendo, mesmo ele tendo esses 5 corações. E mesmo se, entre aspas, o Uzuriko não funcionasse, ele tem seu Hiraishin, que pode combar e simplesmente pode marcar o Kakuzu e também utilizar o seu Shiden, o seu próprio Rasengan Supremo, que com certeza acabaria com o Kakuzu. Lembrando que somente o Naruto, utilizando o Rasengan Shuriken, acabou com vários corações dele. Então basicamente o Boruto é mais do que capaz também de arregaçar a cara do Kakuzu. E agora vamos para um outro membro da Akatsuki, que é o Deidara. Esse sim, se o Boruto não tiver cuidado, ele pode acabar morrendo por causa do C0 e também da C4 do Deidara, que é extremamente várias mini bombas explodindo dentro do seu corpo. Mas tem um jeito de eliminar isso, que é utilizando o elemento raio. E já que o Boruto é extremamente poderoso e também bastante experiente, se ele visse que tinha bombas dentro do seu corpo, ele poderia realmente usar o seu Shiden roxo, igual o Sasuke fez, usando o Chidori no próprio corpo para desarmar essa C4. E se ele utilizasse a C0 contra o Boruto, ele simplesmente poderia usar o Hiraishin para escapar facilmente. Seria uma luta bastante interessante de se ver, mas com certeza a vitória seria do Boruto. Se você concorda ou não comigo, deixa aqui embaixo nos comentários. Até agora tá 3-0 pro nosso menininho Boruto. Vamos pro seu parceiro, o Sasori. Esse também daria um pouco de trabalho pro Boruto, ao meu ver, já que ele tem aquelas 1000 marionetes que são realmente chatas de se enfrentar. Mas galera, o Boruto já enfrentou oponentes muito mais poderosos que o próprio Sasori, o próprio Koji, o próprio Ishiki, galera. Então o Boruto tem mais experiência, ao meu ver, no quesito combate corpo a corpo. E como eu disse, ele tem o seu Hiraishin, e o Sasori muito provavelmente não teria defesa contra um jutsu tão apelão e tão rápido que é o teleporte criado pelo segundo Hokage e aprimorado pelo Minato. E o Boruto sabe utilizar esse jutsu, então ele poderia combar os seus jutsus como Rasengan,
Shiden a sua habilidade de voar contra o Sasori e destruir aquele coração artificial dele. Então pra mim, realmente o Boruto limparia o chão contra o Sasori. Só que ele é bem mais rápido do que o próprio Sasori. Eu não sei como o Sasori conseguiria igualar a velocidade do Boruto e nem como ele sobreviveria ao Rasengan Uzumaki. Então a vitória é do Boruto. E agora vamos para uma outra dupla. Vamos começar com a Biju sem caudos. Sim, o Kisame daria um baita de um trabalho pro Boruto, já que ele tem a Sama errada e poderia devorar uma boa parte do chakra do Boruto. Mas se lembra que o Boruto também consegue fazer isso, só que de uma outra forma, utilizando o seu karma. Se o Boruto aprendeu durante o time skip a controlar o seu karma e absorver jutsus, isso vai ser um baita de uma ajuda contra o Kisame, que tem aquela prisão de água e daria um baita de um trabalho pro Boruto. Mas como ele tem duas formas de fugir, que é usando Hiraishin, que é um baita de um jutsu útil, galera, esse jutsu é muito roubado, e também poderia utilizar o karma para absorver esse jutsu, eu não vejo como Kisame poderia derrotar o Boruto, mesmo se usar aqueles tubarões d'água. Se o Boruto poderia facilmente cortá-los com sua espada utilizando o Shiden, poderia usar o Rasengan Uzumaki, aquele Rasengan que desaparece contra o Kisame. E se ele tirasse a Sama errada dele então e teleportasse ela pra longe, rapaz, era fim de jogo pro Kisame. Então, ao meu ver, o Boruto venceria sim o Kisame. Mas será que ele venceria o Uchiha Itachi? Esse é o cara que tem umas fãs maiores de Boruto, todo mundo ama o Itachi, mas tem um detalhe que pra meu ver ele poderia vencer, mas também poderia perder pro Itachi. Vamos pelo fator que o Itachi ele tem uma doença e não pode utilizar tanto assim os seus poderes. Se ele usar ao máximo como ele usou contra o Sasuke, com o passar do tempo ele vai ficando cego e vai cuspindo bastante sangue fora as dores no corpo que ele iria ter por utilizar o seu Mangekyo Sharingan. Mas esse seria o detalhe para a vitória do Itachi. Do porquê disso, tem o seu Tsukuyomi, que é um genjutsu extremamente chato e muito difícil de sair. Mas como o Boruto treinou com o Sasuke, muito provavelmente ele treinou uma forma de sair de genjutsu extremamente poderosos, como o próprio Tsukuyomi. Se o Boruto conseguisse sair desse genjutsu, ele vai ter uma baita de uma vantagem contra o Itachi, estaria mais desgastado. Mas se ele não conseguir sair, se o Sasuke não ensinou, entre aspas, como sair de um genjutsu, o Boruto, que eu acho isso muito difícil, a vitória sim seria do Itachi, ao meu ver. Fora que também o Itachi tem o seu Susanoo, que é a espada Totsuka, e também seu escudo Yata, que reflete qualquer tipo de ataque. Então o Rasengan Uzumaki não funcionaria nesse escudo e nem nesse Susanoo. Não vejo como o Boruto queria destruir esse Susanoo. Então por esses quesitos, seria também uma vantagem para o Itachi vencer e ser uma vitória para ele. Por causa do Tsukuyomi e desse Susanoo, que é extremamente chato de se enfrentar. Fora também que o Itachi poderia acabar acertando uma espada Totsuka no Boruto e acabar selando ele. Isso pra mim é uma vitória pro Itachi. Mas, como eu disse no comecinho do vídeo, poderia também ser uma vitória do Boruto, já que o Itachi tem uma doença, ele não consegue utilizar tanto assim o seu Mangekyo sem ficar cansado. E se o Boruto acabar percebendo isso e começar só a fugir, prolongar a batalha, conseguindo fugir do Tsukuyomi, não sendo acertado pela espada Totsuka, e utilizando o seu Rasengan Uzumaki e acertando pelo menos uma vez no Itachi, com certeza seria a vitória pro Boruto. As chances de vitória são mais pro lado do Boruto do que pro lado do Itachi, por questão física e de chakra. O Boruto tem mais chakra que o Itachi, não tem uma doença, e mesmo o Itachi usasse o Amaterasu, o Boruto conseguiria absorver com o seu karma ou se teleportar usando o Hiraishin. Então, pra meu ver, o Boruto tem mais chance de vencer o Itachi do que o Itachi vencer o Boruto por questão física e tudo mais. Mas seria válido também considerar o Itachi vencer essa batalha. Eu quero saber a opinião de vocês. Então vamos partir agora para Konan. Ela realmente daria um pouquinho de trabalho pro Boruto, mas eu não vejo como ela conseguir ferir ou até mesmo acertá-lo. Eu sei que ela tem vários planos contra o Obito e realmente deu certo. Ela só perdeu por conta que o Obito tinha um Izanagi, então a vitória foi pro Obito. Então eu não vejo como ela conseguiria ferir o Boruto e nem evitar o Rasengan Uzumaki. Então
não tem nem discussão para falar que realmente o Boruto venceria a Konoha. Isso aqui é um baita de uma Konoha, uma das minhas favoritas. Ao meu ver, ter feito aquele plano, aquele preparo para derrotar o Obito, ela foi muito insana. Mas acho que ela não aguentaria enfrentar o próprio Boruto. Fora que tem o Hiraishin, que é um jutsu muito chato de se evitar. O jutsuzinho roubado. Então pra mim a vitória seria do Boruto. Mas será que ele conseguiria derrotar o Pain? O Pain, eu acho que sim, ele consegue derrotar principalmente os 6 caminhos. Ele conseguiria, teria muito trabalho pra ele, principalmente o caminho Deva, que é do Yahiko, daria um baita de um trabalho contra o Boruto. Mesmo se ele utilizasse o Rasengan Zuhiko, tinha outros Pains que conseguiu absorver esse jutsu. Então teria um baita trabalho pro Boruto. Mas como tem o Hiraishin, o Shiden, eu acho que ele conseguiria derrotar o Pain, mas logo em seguida perderia pro Nagato se ele tivesse no seu auge. Eu acho que sim, ele derrota o Pain, mas o Nagato não. Por quê? Porque o Nagato tem um dos jutsus mais poderosos da obra, que é o Rinnegan. Mesmo não sendo o portador original desse jutsu, ele foi o cara que mais teve versatilidade para utilizar esse dojutsu. Então mesmo que o Boruto utilizasse o Rasengan ou o Zuhiko contra o Nagato, ele poderia absorver esse jutsu, já que é um ninjutsu e até o momento ele pode ser absorvido, já que o Rinnegan pode absorver qualquer tipo de ninjutsu. Então já tinha dado equação o Rasengan, o Zuhiko, até poder usar o Karma também para absorver os jutsus do Nagato, mas ficaria nessa, e quem cansasse primeiro perderia essa batalha. E como eu acho que o Nagato tem mais chakra, também mais recursos que o próprio Boruto, com seu jutsu de invocação, poder modificar o seu corpo, o Shibaku Tensei, eu acho que o Nagato sim derrotaria o Boruto, já que ele é extremamente habilidoso usando o seu Rinnegan. Então é por isso que eu acho que o Boruto derrotaria o Pain, mas perderia pro Nagato, já que é um cara extremamente poderoso, um dos mais fortes da obra. Vamos aqui para os extras da Akatsuki, que é o próprio Obito e o próprio Madara. Vamos começar pelo Obito com o seu poder no auge, que ele é um Jinchuriki da 10 caudas. Já por isso eu acho que ele derrotaria sim o Boruto, mesmo com o seu Rasengan Zuhiko. Não sei se funcionaria no Obito, já que está extremamente poderoso e também tem as suas Luodamas que poderia proteger ele a qualquer momento. O Boruto daria trabalho para o Obito, daria, mas eu acho que quem na verdade venceria era o Obito. Lógico, ele sendo um Jinchuriki da 10 caudas. Se ele não for, eu acho que quem ganharia de fato era o Boruto, já que ele também tem o Hiraishin, dessa forma que o Minato derrotou o Obito lá atrás. Então pra mim, quem venceria no auge seria o Obito, já que ele tem a 10 caudas, mas se tirar esse fator, quem venceria era o Boruto. Então vamos falar aqui o cara mais poderoso da Akatsuki, que é o Madara. Cara, com ou sem 10 caudas, o Boruto não teria nenhuma chance contra esse cara. Ele realmente está em outro patamar, já que ele tem o seu limbo, tem seu Susanoo perfeito. Eu não vejo como o Boruto ia quebrar o Susanoo perfeito. Ah, mas ninguém quebrou o Susanoo perfeito do Sasuke com apenas uma bicuda. Eu sei, mas aquela luta ali é muito forçada pro Sasuke perder daquele jeito. Inclusive o Naruto no seu auge. Acho que o Naruto tinha Kurama completa e acabou perdendo também. Mas enfim, o Jigen também estava bufado com a 10 caudas, então dá para desconsiderar esse feito dele. E o Madara, cara, é extremamente poderoso, tem seu limbo com as 5 sombras, o poder das 10 caudas, então pra mim a vitória é claramente do Madara. O Boruto tem que comer muito arroz e feijão para vencer esse cara. Então como a maioria da Akatsuki derrotaria facilmente, mas para esses pesos pesados como Nagato, Obito, Madara, a vitória seria desses caras. E tem também, para não esquecer, o Jetsu branco e o Jetsu preto. Mas isso aí, cara, nem vamos entrar no quesito, já que eles são ridiculamente fracos. Mas se você discorda de mim ou não, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre a nossa análise e tudo mais. Deixe o seu like, se quer ver mais conteúdos como esse, se inscrevam aqui na Tela do Nerd, pois nós vamos trazer muito mais pra vocês. Tamo junto, galera, e valeu!